Olá, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humanos, extraterrestres, entidades energéticas, consciências universais, etc. Aqui quem vos fala é Fertubirity, PhD. Eu vou falar sobre metavalores. Ah, bom, já é difícil trabalhar com valores, imaginou com metavalores. Ah, eu ia deixar isso, falar sobre esse assunto daqui a alguns anos, mas pode ser que né, eu não sobreviva tanto. Então, melhor falar logo. Ah, claro, toda vez que a gente está falando sobre valores ou metavalores, ah, precisamos discutir muito, porque acontece o seguinte: nem sempre a gente entende a mesma coisa que está falando. Eu falo a outra pessoa entende B, né? Então, tanto os valores como os metavalores devem ser muito bem definidos. Aí, como é que você define isso? Discutindo muito, pensando você sozinho bastante e discutindo muito com todos os outros seres. Outros seres, sim. Humanos, vegetais, aqueles que você quiser. Você pode se inspirar até em alguma coisa que não é tão, tão visível assim, certo? Ah, primeiro, vamos mencionar uma coisa importante. É importante se discutir valores e metavalores? Eu acho bastante importante. Por quê? Porque vai esclarecer para nós, seres, aí não é só humanos, seres em geral, né? Ah, quais são as direções em que eles devem evoluir? Em que direções eles devem trabalhar? O que devem almejar? E assim por diante. Porque um princípio é que todos os valores que nós temos no momento são ruins para o momento e péssimos para o futuro. Por quê? Porque todos eles têm consequências indesejáveis, ruins. Tá certo? Direto, não, bom, mas tem muita coisa que é desejável, é bom. Não, é que se você pensar um pouquinho mais, você vai conseguir imaginar, criar novos valores que sejam melhores do que esse que você tem. Tá certo? Porque vão ter consequências ainda melhores. Aí, quando eu digo consequências ainda melhores, ah, é como se a gente estivesse falando em metavalores no final. Tá certo? Porque você tem que ter um parâmetro para dizer que consequências são melhores, né? Bem, eu listei aqui alguns metavalores que eu andei pensando e, evidentemente, eles ainda não estão em ordem de
importância. Precisaria discutir com as várias sociedades para ver em que ordem eles seriam mais apropriados. Outra coisa, devia ser discutidos cada um desses valores para esclarecer melhor. Pode ser que o modo de expressá-lo não seja perfeito, entendido? E pode ser que eu esteja totalmente errado, né? É uma besteira toda, isso que eu inventei. Mas depende de vocês, então. Então, se vocês ajudar, a gente caminha para uma direção mais interessante. Mas eu vou listar esses meus metavalores desse momento, né? Porque pode ser que amanhã eu já imagine alguns melhores do que ele, certo? Por quê? Porque eu vou ter mais vivência, vou ser mais exposto a novas informações e assim por diante. Então, eu vou refinar alguns, melhorar outros e assim por diante. Entendido? Então, vamos começar. Listei aqui. O primeiro metavalor que eu listei, eu chamo de aumentar a negentropia, ou seja, minimizar a entropia. Nós sabemos que todas as transformações que se faz, nós aumentamos a entropia, tá certo? Então, quando teve lá o Big Bang, no começo do universo, se bem que acho que tinham outros universos anteriores, tá certo? Mas vamos supor que tenha naquele comecinho ali, nós tínhamos uma energia, uma entropia bem baixa. E à medida que foi explodindo, crescendo, a entropia foi aumentando. Tá certo? Agora, parte dessa entropia foi usada para organizar as coisas, ou seja, elas foram se juntando, formando estrelas, nebulosas e assim por diante, planetas, né? E foram se tornando cada vez mais complexas essas pequenas ilhas, ao passo que o total estava aumentando, né, a entropia, mas nesses locais onde houve concentração, juntar tudo, foi aumentando a negentropia, ou seja, a informação foi permitindo a entropia de reduzir mais ainda e ficar mais organizada essas pequenas amontoados de matéria. Tá certo? Matéria, energia, assim por diante. Desentropia quer dizer entropia negativa. Tem alguns que chamam até informação é semelhante à negentropia, tá certo? Aí eu tenho o segundo metavalor, seria reduzir a energia consumida para melhorar a organização, ou seja, informação. Isso equivale a como otimizar a informação, tá certo? Então a ideia é usar a energia, mas de maneira mais econômica possível para aumentar a organização. Tem maneiras de se fazer as coisas. Umas maneiras são desleixadas, desperdiçar muito, outras maneiras são mais organizadas, mais econômicas, mais precisas, e então não se aumenta tanto a entropia. Então não há tanto desperdício. Terceiro,
metavalor. Perseguir a sustentabilidade. A ideia é sempre de pensar em sustentabilidade, certo? Se nós temos lá já um sol ou uma estrela gerando energia para nos aquecer, providenciar energia para nós, a, a ideia é procurar sustentabilidade. Da seguinte maneira, por exemplo, está lá o sol jogando energia para tudo quanto é lado, né? E nós estamos recebendo só um filetezinho dessa energia. Tem algumas ideias de que se a gente tiver aparecendo no nível 7 de civilização, nós estamos mais ou menos no nível 1,5 no momento, certo? Na hora que a gente chegasse no nível 7, a gente conseguiria englobar todo o Sol e coletar toda a energia dele para aproveitar. Então, quem conseguisse fazer isso seria uma civilização de nível 7. Mas tem muita coisa para ser discutida, né? Quarto metavalor. Valorizar a paz. Tá certo? Valorizar a paz é importante porque tudo quanto é guerra, tudo quanto é conflito, nós temos desperdício de energia, material, gente, esforço, tá certo? E nem sempre resolve nada. Então, a ideia é justamente valorizar paz. Quinto, metavalor. Otimizar a felicidade. Nós devemos sempre procurar felicidade. E felicidade não precisa ser alguma coisa de muito consumo, muito prazer. Não. Tem felicidade é ter uma vida tranquila, sem você ficar desejando muita coisa, tá certo? Para ter felicidade, você precisa ter uma saúde razoável, um bem-estar físico razoável, uma qualidade de vida razoável, né? Amar e ser amado por todos, né? Assim por diante. Então, felicidade é importante. É um bem para os seres vivos. E um sexto metavalor é valorizar diversidade. A finalidade de valorizar a diversidade é que para aumentar a resiliência do sistema, nós devemos ter uma natureza quanto mais diversa, melhor. Entendido? Quanto mais diversidade de seres, minerais, vegetais, animais, alienígenas, entidades energéticas, quanto mais diversidade disso, melhor. O sistema é mais resiliente,
tem maior chance de sobreviver a longo prazo. Tá certo? Então, esses são os meus metavalores no momento. Parece simplório, né? Certo? Mas é um ponto de partida. Quanto mais vocês colaborarem, né, me mandando as suas críticas e sugestões, ah, mais a gente avança nessa direção. Tá certo? Por que a gente tem que discutir essas coisas? Porque elas orientam ou norteiam em que direção nós devemos ir. Existe diferença entre nortear e orientar, tá certo? Nortear é ir em direção ao norte. Orientar é ir em direção ao leste. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: orientar é quando você tem uma tendência maior para valores orientais. O que são valores orientais? É aquela história do yin e yang, né? Ritmo, apreciar a natureza, a contemplação, essas coisas são mais orientais, tá certo? Então, inclusive, o conceito de ecologia só surgiu no Ocidente por influência realmente do Oriente, tá certo? Porque quando a gente diz nortear, a gente está querendo usar valores mais ocidentais. Interessante, a gente não diz orientar ou ocidentalizar. Devia ser ocidentalizar, mas não, a gente bota nortear. Tá vendo? Até isso a gente usa de maneira. Se for realmente corrigir, devia corrigir até isso. De parar de dizer nortear para ocidentalizar. O Ocidente ele é mais utilitarista. Sempre foi, né? Tanto assim que os europeus cortaram todas as florestas dele para fazer casa, queimar e assim por diante. Então, sobrou muita pouca madeira lá. Estão um pouco se lixando. Pelo menos está um pouco se lixando pelo meio ambiente. Essa ideia de se preocupar com o meio ambiente, ela é nova e a gente teve que procurar os valores lá no Oriente, porque no Ocidente a gente não tinha, tá certo? Apesar de nós no Ocidente começamos a nos preocupar justamente lá na década de 60, o Clube de Roma começou a se preocupar com isso, com o meio ambiente e tal, o futuro da humanidade. Assim. E aí chegaram à conclusão que os valores que nós tínhamos no Ocidente não eram suficientes. A gente tinha que ir lá pegar emprestado alguns valores no Oriente para que a gente conseguisse equilibrar essa distonia que a gente tinha no Ocidente. Entendido? Tá vendo? Até aí a gente já tem uma diferença. Por isso que a gente precisa planejar os valores. Está sempre procurando novos valores. Criar novos valores que sejam melhores do que você tem no momento. Entendido? Ser utilitarista não era um bom valor? Sim, quando você era lá um bichinho que vivia nas cavernas,
lutando para sobreviver, né? Eh, Na hora que você começou a inclusive, caçar mais do que devia, você também começou a atrapalhar o meio ambiente. Tanto assim que muitos dos seres, sejam vegetais, animais e assim por diante, que desapareceram por culpa nossa, né? Humanos. E fizeram muita coisa errada. Então, por isso que a gente precisa estar sempre melhorando os valores para que tenham melhores consequências e esses metavalores ajudam a orientar em que direção deve ser essa procura por novos valores. Tá certo? Ah, bem, é um assunto bastante interessantíssimo, é, é útil para a humanidade. A humanidade devia discutir mais isso, porque só ela que pode fazer, só o ser humano consciente pode fazer isso. Não dá para programar inteligência artificial, não dá para botar um robô para fazer isso, que não vai gerar nada criativo. Então vamos ter que ser nós mesmos fazendo esse trabalho criativo, criar novos valores, novos metavalores e para analisar quais vão ter consequências melhores do que os que a gente tem no momento. Entendido? E não esqueçam que esse exercício de você trabalhar com valores, metavalores, isso melhora a tua consciência terrena e quando você passar para a nova dimensão extraterrena, você vai levar essa consciência, porque ela é uma energia, né? Ela não morre. Ajudar a organizar o universo a longo prazo, né? Agora, se você não fizer o seu serviço agora, você vai ser uma consciência medíocre, colaborando muito pouco com a consciência mais universal. Depois, então a gente vai ficar atrasado em ter um universo mais organizado, mais consciente. E não esqueça, nós somos ainda muito burros, muito burros. Tem um monte de coisas que na física acontece que a gente não tem ideia por que é aquilo. Sabemos que é verdade e a gente não sabe explicar por quê. Por quê? Porque nós somos burros, somos limitados. Mas temos que aproveitar isso e treinar nessa direção. Então, a minha contribuição é trabalhar com valores, que é justamente criar uma metodologia para evoluir nessa direção, para que a gente vire seres mais evoluídos e que possa fazer coisas mais interessantes, né? Telepatia, teletransporte, tudo que você quiser. Passear pelo universo como se fosse uma partículas emaranhadas, entendido? Já se provou que é possível fazer que partículas emaranhadas, tanto fótons como elétrons, como átomos, até moléculas emaranhadas já conseguiu. Daí a passar a ter tecidos de seres emaranhados, tranquilo. Então nós podemos estar emaranhados desde o início dos tempos, lá do Big Bang, até para sempre. E ficar pulando qualquer parte do universo, qualquer parte do tempo, do passado ou do futuro.
Não seria divertido? Seria. Mas só depende de nós. Por isso que esse exercício de trabalhar com valores é a minha contribuição para que a gente caminhe nessa direção. Entendido? Bem, por favor, dê o seu gostei ou não gostei do assunto, bote as suas críticas e comentários. Adoraria ter todas as suas críticas e comentários e sugestões também para que a gente melhore nesse processo. Compartilhe isso com todos que você puder. E se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal e para que você fique sabendo dos novos vídeos que vão serem produzidos para você. Tá certo? Eu estou procurando fazer o melhor que eu posso para ajudar não só a humanidade, o universo. Eu sou pretensioso. Muito agradecido pela atenção de vocês.